muito mudou, Helena, na forma como se tem encarado os referendos, não é? Sim, é basicamente isso que mudou, porque o referendo tornou-se o assunto sobre o qual nós fazemos uma espécie de referendo mediático. Como disseste bem, até hoje só se realizaram 3 referendos nacionais, 2 sobre o mesmo assunto, o aborto ou a interrupção voluntária de gravidez, um outro sobre a regionalização, e quero chamar a atenção que quando se pôs a hipótese ou seja, a questão da regionalização está no ar, de alguma forma. António Costa, então Primeiro-Ministro, considerava que só se devia avançar para a regionalização quando se tivesse a certeza de que o sim ganharia. O que também dá aqui muito conta desta forma perversa como nós passámos a olhar para os referendos. De qualquer forma, e antes de irmos a essa interpretação política do resultado possível dos referendos, temos de ter aqui em conta o seguinte: os referendos só têm efeito vinculativo segundo a Constituição, só têm efeito vinculativo quando o número de votantes for superior à metade dos eleitores. Ora, isso não aconteceu nos tais 3 referendos que referiste. 2 tiveram lugar em 1998 e outro em 2007. É curioso porque nós temos aqui, por exemplo, no de 2008 sobre o aborto, só votaram 31,9% dos eleitores inscritos e o não ganhou com 50,9%, mas na verdade só votaram 31,9% dos eleitores. Depois tivemos o referendo à regionalização, ou mais propriamente à questão das regiões administrativas, que já teve uma percentagem de participantes superior, 48,1%, o não voltou a ganhar de uma forma expressiva, 63,52%, mas na verdade também só votaram 48,1%, de qualquer forma foi muito participado. E se nós cortássemos no tempo em 1998, seríamos levados a acreditar que iríamos ter muitos mais referendos. Um país que não tinha referendos passou a fazê-los, mas não foi isso que aconteceu. Nós depois tivemos uma questão de um referendo que foi colocado em termos europeus, que foi o referendo da Constituição Europeia, à Constituição Europeia, e estava prometido o referendo para Portugal. Houve povos que votaram, houve quem tivesse votado sim, só que houve quem votasse não. E o não veio de onde não podia vir. Ou seja, veio da França e depois veio da Holanda, e isso acabou por ter um terrível impacto político e acabou ali a hipótese do referendo. Depois, em 2007, no nosso caso, voltámos ao referendo ao aborto, exatamente com a mesma pergunta. Portanto, a pergunta que foi feita em 2007 era igual à pergunta que foi feita em 1998, que é: concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez se realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado. É importante o facto da pergunta ter sido a mesma para os outros referendos. No caso do aborto, poderá vir a ser importante se este prazo for alterado. Imaginemos que o prazo, seguindo uma tendência até um pouco extraordinária, tendo em conta que os métodos de contracepção e de diagnóstico estão muito mais evoluídos, mas a tendência tem sido, em alguns países, para avançar este prazo, na minha opinião, em alguns países até um prazo absolutamente absurdo, mas isso não é isso que agora está aqui em causa. Mas o que foi referente foi esta questão das 10 semanas. E isso depois poderá vir a ter leituras no futuro. Mas a questão não se coloca no momento, mas no caso da regionalização tem... a própria pergunta é complexa, porque aquilo estava feito para o grande problema é que as próprias regiões possíveis a criar não concordavam, em alguns casos, com a região que ia ser criada. E essa é uma das questões que se coloca em relação à regionalização. A pergunta que vai a referendo deve logo indicar as regiões que vão ser feitas, ou só concordar-se com o princípio em si. São coisas diferentes, apesar de tudo. São coisas bastante diferentes, e sabe-se que se perguntar as regiões a ser criadas, nunca vai passar, porque
Alguidares de cima não concorda em que Alguidares de baixo. Pronto. E, portanto, não, esse aí tem logo um problema. Pelo meio também houve muitas questões que foram pensadas referendar. Nós temos tido, abordou-se a questão da eutanásia, abordou-se a questão do casamento e adoção por casais do mesmo sexo, mas para várias outras matérias. Agora temos aqui depois a correr também, porque curiosamente, a nossa legislação permite fazê-lo desde há muito mais tempo, mas também não tem tido uma vida real muito preenchida, que é o chamado referendo local, que foi criado em 1911, portanto, claro, pós-República, e depois até podia acontecer segundo a Constituição de 1933, e curiosamente a Constituição de 76 devia estar ainda muito assustada com aquela questão da decisão por braço no ar nos comitês de soldados, trabalhadores, moradores, operários e marinheiros, e portanto não devia haver ali alguma possível manipulação. E, portanto, não tratou dessa figura. Depois voltámos a tê-lo legalmente possível nos anos 80. Não temos tido tantos referendos a nível local quanto se poderia pensar. Tivemos um que é talvez o politicamente mais relevante, porque aconteceu em Lisboa por causa do estacionamento pago em Benfica, ganhou um não. Depois tivemos fora de Lisboa por causa da construção de um polidesportivo, da demolição de um depósito de água que a população local considerava já um monumento. Pode dizer-se, mas depois também teremos quem fale disso melhor e com mais propriedade no programa. Há uma tendência, é mais fácil ganhar o não do que o sim, não é? À partida, nós aprendemos primeiro a dizer não antes de dizer sim. E antes de irmos aqui a algumas particularidades, eu acho que temos de entender que ao nível local nós temos 2 países que praticam o referendo local de uma forma quase generalizada, faz parte das suas rotinas. Estou a pensar no caso da Suíça, estou a pensar no caso dos Estados Unidos. No caso da Suíça, que certamente não associaríamos propriamente ao populismo, nem a formas mais revolucionárias de governação, sobretudo nos cantões alemães, a prática do referendo local é recorrente, faz parte, portanto está profundamente enraizada, está interiorizada na governação. Nos Estados Unidos tanto os Estados Unidos que creio que nem sequer os Estados Unidos não concebem a possibilidade de um referendo a nível nacional. Não existirá esse mecanismo, ou pelo menos não terá sido praticado. Mas a nível local é generalizado, não é? E nós até sabemos, aliás, quando fizemos aqui um programa na passada semana sobre as eleições nos Estados Unidos, basicamente era a Convenção Democrata, até estávamos a falar sobre como é que uma maior ou menor abstenção pode ser determinada por causa dos referendos locais. Sendo o local nos Estados Unidos, a dimensão nacional diferente, claro. Dos sítios. Nomeadamente no caso do estado da Califórnia, não é? Que faz... eu gosto imenso de ver o que é que está a votos para lá do candidato presidencial. E são coisas em que também me apetecia votar, não é? É uma biblioteca, é um parque de estacionamento, são coisas mesmo do cotidiano. Mesmo do cotidiano e no qual, aparentemente, as pessoas se envolvem, votam. E isso, depois até poderemos ver, se realmente se puserem determinados assuntos a votação, as pessoas serão mais levadas a ir votar também nas eleições daquilo que está em causa. Agora serão as presidenciais, também poderá depois ser para os governadores. Portanto, há aqui este lado de 2 países completamente diferentes, políticas completamente diferentes, mas onde o referendo local, fazendo a reserva da diferença, presumo que um cantão
o cantão de Appenzell, na Alemanha, na Suíça, deve ser à escala dos Estados Unidos, assim, um pouco maior que o rancho, salvo seja, né? Aquela altura em que se dizia que os presidentes dos Estados Unidos olhavam para o mapa, olhavam para Israel, não é? E diziam, mas quer dizer, isso é pouco maior que o resto do Texas. E, portanto, vemos como a questão do recurso ao referendo, convém não olharmos assim logo com os óculos para dizer é isto ou é aquilo. Temos de perceber que a prática de diferentes países dá ao referendo diferentes formas de conforto. Sim. Para as populações. Não se pode dizer... Mas agora, Helena, desculpe interromper, talvez seja a questão também, há uma analogia entre os dois que seria a questão das federações, serem Estados Unidos e Suíça... Estados federais, não é? Exatamente, portanto talvez seja isso, ou seja, em muitas matérias não há uma decisão nacional sobre o que se aplica a cada federação, claro. E portanto há uma certa autonomia sim. local. Não é? Porventura, mas agora, nós aqui temos de entender que, e eu referi a questão, claro, do referendo, e aqui estou a referir-me ao referendo local, que é criado em 1911, e a própria questão do referendo, nós temos de entender que politicamente o referendo, e agora vindo aqui para uma parte nacional, e é sempre referida à questão da supervisão do Tribunal Constitucional sobre as perguntas que podem ser feitas, o que, se a nível nacional se compreende, mais esse caráter muito interventivo, a nível local, muitas vezes as perguntas são mesmo muito locais e, portanto... E se calhar dizem mais às pessoas, eventualmente. Sim, mas o Tribunal Constitucional é muito presente na questão da formulação das perguntas, se as perguntas estão constitucionalmente salvaguardadas ou não. Pode muitas vezes considerar-se que há aqui uma supervisão muito acutilante por parte do Tribunal Constitucional. Agora, pode dizer-se que o poder político em Portugal tem sempre olhado para o referendo de uma forma que eu diria cautelosa e instrumental, sendo que o instrumental não tem um sentido pejorativo, mas é sem dúvida uma reforma, é uma perspectiva muito, muito, muito cautelosa, e que é, eu também referi aqui um referendo que nos tinha sido prometido, que era a Constituição Europeia, mas posso dizer com segurança de quem lê os jornais, pelo menos 2 jornais diários, todos os dias dessa época, há pouco tempo, que foi o chamado PREC, e mesmo o PREC do verão de 1974, houve um referendo do qual se falou muito em Portugal até julho de 74, que era o referendo que iria ser feito nos então territórios ultramarinos para decidirem o seu futuro. Não é? Esse referendo foi prometido, portanto, eles iriam votar, iriam decidir se queriam ser Estados independentes ou se queriam estar integrados numa espécie de federação da qual Portugal fazia parte. Nós tivemos políticos à época, por exemplo, como Almeida Santos, exatamente, até por causa da sua formação e também pelas funções que tinha à época, a explicar, quer dizer, que se tinham de colocar várias coisas, como é que depois seria a organização desse Estado, o que é que iria ser decidido, se iria ser uma federação, seria alguma coisa tipo a Commonwealth, se continuaria a fazer parte de Portugal, mas que haveria perguntas e que todos esses territórios se iriam poder pronunciar sobre qual é que seria o seu futuro. Houve um território que, à partida, estaria excluído, ou auto-excluído desse referendo, que seria exatamente a Guiné, porque a Guiné-Bissau já tinha proclamado a sua independência, mas mesmo assim havia questões, porque, por exemplo, havia um território muito interessado nesse referendo, que era Cabo Verde. Pronto, como todos nós bem sabemos, não houve referendo absolutamente algum, até porque depois é feita a declaração das independências, e as independências que na prática depois também não fizeram internamente a sua escolha de que partidos é que queriam que as governassem, porque o que houve foi uma transferência de poder para determinados partidos da área soviética. Pronto. Depois tivemos também 2 áreas de Portugal que, curiosamente, colocaram a questão do referendo, que sim queriam, quer dizer, alguns setores queriam referendar se o caminho aqui do continente continuasse a ser aquele que tudo indicava, eles encaravam a possibilidade de fazer um referendo sobre o seu futuro.
ali os Açores. Voltamos aos Açores. Não estou contente com este programa. Foram os Vamos ter Açores. aqui uma cota. Foram os Açores. Pronto, aconteceu. E a própria Madeira. Portanto, é claro que foram determinados movimentos, mas num contexto politicamente muito exacerbado, como sabe, os Açores, eu prometo, nós vamos Estou a brincar com a questão da flama, não é? Houve mesmo... A flama era na Madeira. A flama era na Madeira. Frente à Libertação Açoriana. E a flama e a flá. E que, quer dizer, claro, pode dizer-se isto não teve qualquer expressão a nível, não tinham o apoio da população, mas a questão foi colocada e foi veementemente rejeitada pela República, não é? Ao mesmo tempo que se estava a fazer a tal transferência nos chamados territórios ultramarinos. Depois, e em que havia um que expressava, até porque tinham muito boas relações nos Estados Unidos e na Holanda, estou a referir-me a Cabo Verde, a sua rejeição a esse método de dita independência que, sobretudo, os colocava na tutela da Guiné-Bissau, coisa que, como se sabe, depois eles conseguiram terminar com isso, mas foi bastante complicado. E depois, mas pronto, este aqui é esta espécie de parênteses em relação às questões do ultramar, das independências, das chamadas descolonizações, mas depois temos uma matéria que, mudando de facto os poderes da República, ainda hoje, nós percebe-se politicamente porque é que não foi referendado, embora, tendo em conta o nível de alteração que trouxe até aos próprios poderes do país, se tenha de pensar, quer dizer, que em termos abstratos faz todo sentido que fosse referendado, e estou a falar à nossa adesão à então CEE, não é? Naquela época percebe-se porque é que não foi. Era vital para o país, não apenas do ponto de vista económico, mas do ponto de vista da consolidação da democracia. Mas depois, daí para a frente, já houve todo um conjunto de momentos em que até tivemos de mudar a nossa Constituição por causa das questões europeias, e esse referendo nunca foi feito internamente e, porventura, nunca nada alterou tanto o poder da própria República quanto essa integração, mas referendá-lo não foi possível, e como se sabe, depois quando houve a questão do referendo à Constituição Europeia, sabe-se que depois que ele não aconteceu. Esta questão não se coloca apenas a Portugal, e é quase como se fosse muitas vezes uma distopia, ou seja, nós vivemos num espaço que tem um discurso, na minha opinião, muito correto, sobre a democracia, a participação dos cidadãos, o grau de discussão e de decisão que os cidadãos podem ter sobre o seu futuro, mas depois sabemos que há ali uma zona que não é discutível, porque se tem de alguma forma receio daquilo que as pessoas possam votar, e isso acaba depois, e vimos muito essa discussão durante o Brexit, porque essa é uma questão que os referendos colocam. Sim. Ou seja, e agora, mais para um tipo desse referendo, tendo em conta o nível de integração que existe, como é que se pode sair de uma instituição, de uma organização como a União Europeia? Um referendo não é apenas uma questão de dizer sim ou não, porque quando se diz não se volta ao mundo que era quando antes. Sim. E, portanto, o referendo, e nós, por exemplo, podemos também ver, temos o caso do Brexit, e vemos hoje como no Reino Unido se discute agora a questão, sim, provavelmente neste momento até é superior o número de eleitores britânicos que diriam sim, mas como é que se vai fazer um uso do instrumento do referendo? Porque uma coisa é decidir se no Algarve se vai manter aquele reservatório de água, porque no limite até se pode sentar abaixo e pode voltar a fazer, se for preciso, ou fazer outro. Mas é completamente diferente quando estamos a falar de integrar ou não integrar uma organização transnacional como a União Europeia, e vemos esse problema a ser vivido aqui ao lado, na Catalunha, portanto, no Reino de Espanha, e que é num referendo a uma
caso ele existisse, em termos democráticos, Sim. porque aquilo que foi feito não era um referendo, não é? Caso ele exista em termos democráticos, quem vota e depois como é que se organiza algo que a dado momento pode ter um ponto de retorno e as pessoas, embora hoje, porventura, embora não pareça, dada a desproporção da influência dos independentistas, no sentido de voto eles poderão não ser ou não serão maioritários. Sim. Portanto, temos esta questão do uso do instrumento do referendo. Nós aqui, voltando agora aqui mais para o país, então tivemos agora este sobressalto desta proposta por parte de André Ventura de um referendo às questões da imigração ou da fixação de cotas, o que é um ato perfeitamente administrativo. Portugal já teve cotas com governos PSD-CDS, com governos PS, com governos novamente PSD-CDS, com o governo PS e ainda na geringonça, e, portanto, é um ato administrativo. É como contraponto há uma aprovação do Orçamento do Estado. Claro que é uma jogada de tática política, não é esse assunto que aqui pretendemos discutir, mas, sobretudo, em que medida é que nós passamos a condicionar a forma como pensamos o referendo ou como falamos sobre o referendo em função do momento em que estamos. Ou seja, em 1998 os problemas eram outros, portanto, o referendo parecia ser um instrumento que iria aprofundar a democracia. No século XXI, o referendo passou de instrumento que ia aprofundar a democracia, sobretudo, a instrumento em que o povo é soberano, mas é melhor que não soberanize porque pode votar mal, não é? É isto estou a referir-me concretamente às questões da regionalização. Nós não temos, a nível nacional, sequer esta prática de referendos para atos de governo, como será o caso da fixação de cotas para a imigração. Portanto, estamos neste momento assim, depois temos também sempre aquele enorme desconforto de termos percebido que em relação a um assunto, desde que patrocinado, assim, como é que é dizer, pelo lado bom da força, faremos tantos e quantos referendos sejam necessários até ele ser aprovado e que depois os outros, enfim, ficam por ali em banho-maria até que o povo vá votar bem. Isso, aliás, foi claramente assumido por António Costa em relação à regionalização. Portanto, o referendo tem em Portugal uma história mais para contar, para lá daquilo que as pessoas votam em si mesmas, votam elas mesmas, não é? Alexandre.